Oi, turma, tudo bom? Eu sou a professora Maiara Brasil e hoje nós vamos ter mais uma aula de artes. Faz dias que a gente não tinha aula de artes, né, gente? Então nós vamos continuar nosso conteúdo. Nas aulas passadas a gente estava estudando sobre a cultura indígena, nós já vimos muitas coisas em relação à arte deles, em relação à organização, quantas etnias existem hoje no Brasil. A gente ainda vai ver muitas coisas pela frente, mas hoje nós vamos focar aqui, nos projetos que hoje, no nosso dia a dia, no presente, existe em relação aos indígenas, porque nós às vezes achamos que os indígenas não fazem parte da nossa sociedade ou muitas vezes estão lá escondidos e ninguém quer saber deles, mas na verdade não. Nós temos muitos projetos para fazer com que a população conheça sobre a cultura indígena, nós temos muitos projetos para que a população conheça e se identifique também com o indígena e que o indígena cada vez mais seja mostrado como eles são e não como a gente acha que eles são, mas como eles verdadeiramente agem, qual é a verdadeira cultura indígena. Então nós vamos ver hoje projetos que vão falar sobre a cultura indígena, que você pode até pesquisar em casa, porque isso aqui é só uma introdução, é só para que você veja esses projetos, pesquise esses projetos na sua internet, no seu computador, no seu celular, e aí você conheça através desses projetos mais sobre a cultura indígena. E eu vou falar para vocês meninos que gostam muito de videogame, né? Tem até projeto de videogame para que você conheça brincando a cultura indígena, porque hoje não é só os artigos que vão fazer com que a gente tenha esse acesso à cultura indígena. Então vamos lá para o primeiro projeto de hoje, o projeto de Vicente Carelli, que começou ali há mais de 30 anos, ele nasceu em 1953, esse projeto tem mais de 30 anos, que é o quê? Mostrar o dia a dia dos indígenas, de muitos ritos, muitos rituais deles, através de vídeos. Como vocês sabem, às vezes a gente nem viajou para algum lugar, mas a gente acessa o YouTube e a gente vê tantas coisas bonitas, tantas coisas interessantes, e aí você pode acessar esses vídeos também sobre os indígenas, ver os rituais, as danças, né, a comida, até mesmo a fala de muitos indígenas, como protagonistas, aparecendo a fala deles, defendendo o ponto de vista e explicando com as próprias palavras, ou até mesmo no idioma deles, o que é que eles pensam e como é que eles agem, o que é que eles acham dessa globalização e desse relacionamento com outras cidades, além das aldeias. Então nós temos aí, nesse projeto do Vicente, nós temos aí antropólogos que trabalham, então não são qualquer pessoas que vão fazer, que vai construir, elaborar esse projeto, são antropólogos. E por que é tão importante os antropólogos? Os antropólogos, eles tentam estudar os indígenas a partir da visão dos indígenas, e não, a gente não pode estudar os indígenas como eu acho que eles têm que ser, ou como eu acho que é certo para eles. Nós temos que estudar os indígenas da forma que o indígena vê o mundo. Eu tenho que estudar as crenças dos indígenas de acordo com como os indígenas acreditam. E aí os antropólogos são profissionais que realmente vão tentar buscar ter essa visão que os indígenas têm, essa visão indígena e não da nossa cultura. Ainda nesse projeto, né, com o apoio técnico e financeiro do Vicente Carelli, nós vamos ter elementos nesse vídeo que é tradicional, por exemplo, como eu falei para vocês, a comida, a dança, o rito, e dessa forma a gente acaba materializando toda a cultura indígena, materializando a memória, porque muitas lendas, inclusive nesses vídeos, contam sobre lendas de criação, as lendas do dia a dia deles, de explicação do universo, explicação da criação do mundo para eles. Muitas vezes essas lendas são passadas de forma oral para os seus descendentes, para os seus herdeiros, para os mirins, né, os pequenos que estão ali na aldeia. Então, quando a gente filma essas lendas, como a gente grava essas lendas, acaba que essas lendas se tornam materiais, documentos que ficam preservados durante gerações. Então, por mais que a pessoa não visite uma aldeia indígena, que é bom você conhecer, a pessoa tem a lenda ali materializada, do próprio indígena falando, não é o antropólogo que fala, mas eles mesmos que vão ser protagonistas da história deles. Ainda sobre os indígenas, nós vamos ter outro projeto, que é o que eu falei para vocês, que são os meninos que gostam muito de jogar, que é o videogame. Tem até videogame, que os elementos do videogame é indígena, da cultura indígena, que você conhece nome de personagens, conhece materiais de personagens, desafios, né, até animais que são presentes na arte dos indígenas, por exemplo, a jiboia. Nós sabemos que em algumas culturas a jiboia era usada para a pele, a escama da jiboia era usada para pintar
né? O mesmo modelo, o mesmo desenho das escamas, às vezes era usada para pintar vasos, para pintar cerâmicas, né? Como aquelas escaminhas das cobras que fazem as listrinhas assim bonitinhas, quadriculadas, muitas vezes eram usadas ali em cerâmicas, em jarros. E nesse videogame vai mostrar justamente isso, vai mostrar que é criado aí pelo Guilherme Pinho Menezes, em torno de 2015, então é recente, não é tão antigo assim. Ele vai criar um videogame em que tem essas características indígenas. O nome é Caminho da Jiboia. Olha, pelo nome você já percebe. A jiboia, como a gente falou em outras aulas de artes, você percebe que a jiboia tem um valor artístico e cultural para os indígenas. Então, só aí pelo nome você já vai se identificando, vai se aperfeiçoando o seu olhar para a cultura indígena. E o videogame trata-se mais ou menos de um jovem caçador que quer ser um pajé e de uma menina artesã que quer ser mestre do desenho, quer ser mestre aí. Como eu falei para vocês, a escama da jiboia, o desenho que a escama faz, vai influenciar muito na arte indígena. Então essa menina no jogo procura ser uma mestre na arte, mestre no desenho. O terceiro projeto que nós vamos falar hoje, para encerrar a nossa aula, vai ser sobre Ernesto Neto, que é um artista carioca, que ele vai mexer com a questão do sensorial, dos sentidos. O que é o sensorial? É você mexer com 5 sentidos que nós temos. Por exemplo, fazer uma arte e aí fazer essa arte para encantar os meus olhos. A visão, né? Atiçar a minha visão. Ou então pelo olfato, eu senti um tempero, né? Fez uma comida indígena, eu sinto aquele cheiro daquela comida indígena, tem um cheiro diferente. Ou então até mesmo na própria comida, o paladar, ele também vai ser ativado, vai ser um gosto diferente e isso vai ficar na minha memória. Os sentidos fazem com que muitas lembranças permaneçam na memória. Então, quando eu sentir aquele cheiro, eu já vou lembrar da cultura indígena. Quando eu ver aquela arte sensorial, aquilo ali vai me causar uma emoção e um afeto com a cultura indígena. Então, ele faz isso. Ele faz as artes dele voltado para a experiência sensorial. E também mexe com cor, com o toque, com o sabor, com o tempero das comidas, que é diferente. A comida indígena tem um sabor diferente. Então, ele faz isso mais ou menos em espaços abertos. Claro que já teve em salões fechados. Geralmente são salões que tem exposição. Tem alguma coisa que pode tocar, mexer com renda indígena, pode tocar, pode mexer. E ele vai ali se inspirar na comunidade Runi Cuim, que é uma comunidade aí muito conhecida e também com muitas características interessantes para poder expor. Então essa foi nossa aula hoje de artes. Eu vou complementar essa aula com mais um videozinho de 5 minutos e eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.